Olá pessoal, hoje vamos explorar o Salmo 46 e descobrir as verdades profundas que ele contém para nós. Este salmo é um hino de confiança em Deus em meio às adversidades e um lembrete poderoso de que Ele é o nosso refúgio e fortaleza em tempos de incerteza. Vamos mergulhar neste salmo juntos e descobrir o que Deus tem para nós através dele. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Este versículo é uma afirmação poderosa da confiança do salmista em Deus. Ele chama Deus de refúgio e fortaleza, o que significa que Deus é um lugar seguro onde podemos nos esconder e encontrar proteção em tempos de perigo. O salmista também reconhece que Deus é um socorro bem presente na angústia, ou seja, Ele está sempre conosco em tempos difíceis e nos dá forças para superá-los. Portanto, não temeremos ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Neste versículo, o salmista enfatiza que, mesmo diante de circunstâncias extremas, não precisamos temer, porque Deus está conosco. Ele usa uma imagem poderosa de montanhas sendo lançadas ao mar para descrever uma situação que parece impossível de enfrentar. Mas mesmo em meio a tudo isso, podemos confiar na fidelidade e cuidado de Deus. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. O salmista continua a usar imagens poderosas da natureza para descrever situações difíceis, como águas tumultuosas e montanhas tremendo. No entanto, ele enfatiza que mesmo em meio a toda essa turbulência, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, e podemos nos esconder em sua proteção. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Neste versículo, o salmista muda o foco das circunstâncias difíceis para a presença de Deus. Ele usa uma imagem de um rio que flui através da cidade de Deus, trazendo alegria e vida para aqueles que vivem lá. Isso representa a presença de Deus em nossas vidas, trazendo alegria e satisfação mesmo em meio a situações difíceis. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. Este versículo enfatiza a presença de Deus no meio da cidade de Deus. Ele é descrito como uma fortaleza que não pode ser abalada, e uma ajuda sempre presente em tempos de necessidade. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O salmista volta para as imagens de tumulto e perigo, desta vez usando a imagem de nações se enfurecendo e reinos se movendo. Mas mesmo diante dessas situações, Deus é retratado como um ser poderoso, que levanta sua voz e faz a terra tremer. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Neste versículo, o salmista enfatiza a presença de Deus como o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso que está conosco. Ele também destaca a relação de aliança de Deus com Jacó, lembrando-nos de que podemos confiar em Deus como nosso refúgio e protetor. Vinde, contemplai as obras do Senhor, em que desolações tem feito na terra. Este versículo é um convite para contemplar as obras de Deus. O salmista desafia seus ouvintes a olharem para as desolações que Deus tem feito na terra, possivelmente se referindo a momentos em que Deus julgou nações ou trouxe juízo sobre o mundo. Este versículo nos lembra que Deus é um Deus justo que age para corrigir o mal. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Neste versículo, o salmista enfatiza o poder de Deus em acabar com as guerras e conflitos. Ele usa imagens de armas sendo quebradas e carros sendo queimados para retratar a força de Deus em vencer batalhas. Isso nos lembra que, em meio a conflitos e guerras, podemos confiar em Deus para trazer paz e justiça. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. Neste versículo, Deus fala diretamente, chamando-nos a nos acalmar e reconhecer que Ele é Deus. Ele também promete ser exaltado entre as nações e sobre a terra, enfatizando seu poder e soberania. Este versículo é um convite para confiar em Deus e permitir que Ele governe nossas vidas. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio.
O salmista termina este salmo enfatizando mais uma vez a presença de Deus como o Senhor dos exércitos e o nosso refúgio. Ele nos lembra de que, mesmo em tempos de dificuldade e perigo, podemos confiar em Deus como nosso protetor e fortaleza. O Salmo 46 é um hino de confiança em Deus em meio às adversidades. Ele nos lembra que Deus é nosso refúgio e fortaleza em tempos de incerteza e perigo, e podemos confiar em seu poder para trazer paz e justiça. Que este salmo seja uma fonte de conforto e esperança para todos nós, e que possamos descansar na fidelidade e cuidado de Deus. Obrigado por assistir, e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais vídeos como este.